Atualizar o firmware da placa-mãe é um procedimento que pode te salvar na hora de você passar a utilizar um sistema operacional mais atual ou até mesmo uma nova atualização do sistema operacional que você já está utilizando hoje. Geralmente traz correções importantes de segurança e eu vou ensinar vocês como é que faz esse procedimento na placa-mãe da marca Asus. Vou mostrar para vocês em detalhes aqui nesse vídeo. E aí pessoal, beleza? Nos últimos dias eu andei vendo as atualizações para o meu computador. Eu utilizo muito o Linux Mint, eu faço dual boot com Windows 11, mas na maior parte do tempo eu utilizo o Linux Mint. Mantenho ele sempre atualizado, e mais ainda é a versão do Linux Mint 22. Eu vi que saiu a versão 22.1. Inclusive vou fazer um vídeo depois mostrando aqui para vocês uma forma bem simples de a gente fazer essa atualização. Só que pensando em fazer essa atualização, eu já pensei também há quanto tempo fazia que eu não atualizava nada da minha placa-mãe. Eu comprei esse computador há alguns anos, acho que 2 anos mais ou menos, ele vai fazer 2 anos, não sei muito bem qual é a data, depois até vou mostrar para vocês vídeos da época em que eu montei o computador, gravei na época fazendo um unboxing, gravei montando ele, nunca editei esses vídeos, é uma falha que eu tenho aqui para vocês, mas já eu vou corrigir essa falha, trazer em detalhes como é que a gente monta computador que na época não era um computador de última geração para o momento, hoje menos ainda, mas que é um bom computador que se você for comprar hoje, talvez compre com um valor um pouco menor, visto que já faz 2 anos, né, já não era topo de linha há 2 anos atrás, ou há quase 2 anos atrás, hoje menos ainda, mas ainda dá um bom uso, né, dá para se fazer um bom uso dele. Então, com essas ideias de atualização, eu fui buscar no site da Asus se existia alguma atualização para o firmware da placa-mãe, já esperando que uma vez que a gente aumente a versão do sistema operacional, vai subir a versão do kernel do sistema operacional, que é o núcleo principal do sistema operacional, e isso pode haver algum tipo de influência de ter um firmware um pouco mais antigo na placa-mãe, também para atualizar, pegar todas as correções de segurança possíveis que venham a ser necessárias para essa placa-mãe. Então, o que eu fiz primeiramente? Eu iniciei o computador gravando aqui a tela para vocês, como vocês podem ver aí o meu dual boot com o Linux Mint 22 e com o Windows 11, e na minha placa-mãe eu pressionei a tecla Delete para poder entrar nas opções do firmware da placa-mãe, que é o EFI BIOS Utility EZ Mode da Asus. Tá, essa é a página inicial deles, eu acho que muitas pessoas têm essa placa-mãe, é uma placa-mãe bem conhecida, é a TUF Game B550M Plus Wi-Fi 2. Então, vocês podem ver já na página inicial aqui do firmware, do software do firmware, que é uma BIOS versão 2816. Então, eu não sei dizer ao certo de quando é esse BIOS, essa versão do BIOS, né? Mas talvez a gente encontre aí em algum local do vídeo informando isso. O que eu sei faz um bom tempo que não é atualizado. Eu acho que se eu atualizei foi uma vez, não lembro ao certo se eu atualizei, ou talvez nunca tenha nem atualizado, não tenho nem lembrança de ter atualizado. E como mostra aqui no canto inferior direito, o Advanced Mode, né, o modo avançado, configurações avançadas, é acessível através da tecla F7. Eu pressionei essa tecla e vim para essa outra visualização, onde ele mostra umas abas de configuração. Tem os favoritos, a main, né, que é a principal, onde, por exemplo, eu posso ver a linguagem do sistema, tá aí em inglês, eu posso alterar se eu quiser. Tem as opções de segurança, as opções de data e hora, e também no topo da página tem dizendo lá a BIOS version, tá ali como a gente já tinha visto, 2816x64, tá aqui a data, de 1º/11 ou 11 de janeiro, não sei ao certo como é que tá a ordem aí, né, de 2023, independente de ser novembro ou janeiro, é do ano de 2023, então provavelmente é a BIOS original, acredito eu que eu realmente não fiz nenhuma atualização ainda, é a primeira atualização de BIOS dessa placa-mãe. Tem algumas informações aí do processador, da frequência dele, de quanto de memória, né? No caso tem 32 GB de memória RAM DDR4, é um bom computador. Nessa opção de Administrator Password, se você selecionar essa opção, é possível adicionar uma senha para administrar. Eu no caso não vou adicionar, eu achei que pudesse ter alguma senha, eu ter colocado no passado, mas realmente eu nunca coloquei, nesse caso não vou colocar aí, mas seria dessa forma que você adicionaria uma senha para poder começar a configurar
essas opções da placa-mãe. Então eu fui passando nas opções das abas e a chegar na aba Tool tem essa opção que é a primeira, que é a Asus EZ Flash 3 Utility. Selecionei ela, pressionei Enter, né, para poder visualizá-la. E ele vai mostrar para mim algumas opções de storage, ou seja, vai mostrar uma lista de dispositivos de armazenamento para que eu possa pesquisar por um arquivo específico que possa eu já ter baixado no site da Asus e já esteja nesse dispositivo de armazenamento acessível para que eu pudesse fazer a atualização do firmware. Eu não fiz ainda nada, eu estava apenas tentando verificar como era uma forma de fazer, se existia essa forma, realmente ela existe, e também verificar exatamente qual era o modelo. Eu anotei esse modelo, que é a TUF Game B550M Plus Wi-Fi 2, é esse nome completo, e também a versão. Anotei essas informações e depois disso parti para o site para mostrar para vocês uma maneira mais simples de fazer, mais prática, mais fácil, utilizando a interface gráfica do sistema operacional Windows 11. Uma curiosidade adicional aqui para o vídeo: o meu Windows 11 está insistentemente me obrigando a fazer login numa conta Microsoft, ativar algum tipo de backup, ativar algum tipo de vinculação com o OneDrive. De tempos em tempos eu estou tendo que clicar nesse botão de recusar backup. Deixei aqui essa curiosidade, mas eu acho isso extremamente insistente da Microsoft ficar querendo sugar algum tipo de inscrição em algum tipo de serviço que ela cobre alguma coisa da gente. Não sei se vocês acham isso também. Deixa aqui nos comentários se vocês estão passando por isso e se isso já deixou um gostinho em vocês de querer vazar, de querer sair do Windows. Infelizmente, Microsoft, eu gosto muito do Windows, utilizo no trabalho, eu tenho um trabalho comum, formal, né? Todos os dias ali, segunda a sexta, 8 horas diárias, e uso nesse local de trabalho o Windows, mas dentro da minha casa, dentro do meu computador, eu dou sempre preferência a usar o Linux, no caso o Linux Mint. Uso só o Windows quando não é possível mesmo utilizar, enfim, para outras coisas. Tem uma coisa ou outra que a gente, né, é melhor utilizar no Windows, ou pelo menos eu acho mais fácil, melhor. Então não tem um problema não de usar o Windows, mas esse tipo de coisa e é uma tela que ocupa todo o espaço, você não consegue fazer mais nada enquanto você não pressionar o botão continuar ou então recusar. Insistentemente a Microsoft vem perguntando isso, eu sempre recusando, e eu queria que vocês deixassem um comentário aqui para saber se só eu que estou indignado com isso, se tem mais gente por aí indignada com isso. Feito desabafo aqui, né? Vamos voltar pro vídeo. Bom. Clicando no botão recusar backup, enfim, ele vai dar aquela insistida. Vou clicar aí em ignorar por enquanto, fazer a Microsoft entender que eu realmente não quero fazer nenhum tipo de login e quero continuar usando a minha conta de usuário local. Vou abrir aqui o navegador Firefox e digitar google.com para a gente ir para o site de pesquisa, onde nós vamos pesquisar por o nome completo aí da placa-mãe, como vocês já estão vendo, que termina aí em Wi-Fi 2. Tá aí. Página da Asus, confere se você está num link que vai realmente para asus.com, para esse site da asus.com. Parece ser esse site mesmo, vou aceitar aqui os cookies. Aqui mostra algumas informações sobre essa placa-mãe. É uma placa-mãe muito boa, ela tem um Wi-Fi, tem uma conexão de rede um pouco maior do que as conexões convencionais, de 1 gigabit, no caso ela é 2.5 gigabits. Tem umas coisinhas interessantes nela que eu acho muito bom, dentre outras capacidades. Ali ó, rede 2.5 gigabit exclusiva. Tem esse software do MyAsus. Essa página de explicação sobre a placa-mãe ela é bem completa, né? Traz muitas informações e é muito bem desenvolvida. Inclusive traz avaliações, que é uma coisa muito boa, né? A marca ela se coloca a cara a tapa, como a gente diz, né? Coloca mesmo ali à disposição para deixar os comentários. Acredito eu que fica os comentários bons e os ruins. Bom, lá no topo nós temos a opção de especificações, onde é possível ver todos os detalhes da placa-mãe. Então vocês conseguem ver as especificações bem detalhadas. Se tiver dúvidas, se tiver essa placa-mãe ou tiver outra placa-mãe da Asus, eles são muito bons nesse aspecto. Tem um menu também de review, falando algumas informações sobre os prêmios que a Asus ganha sobre essa placa-mãe, enfim. E finalmente a página de suporte, que vai mostrar várias informações, inclusive informações detalhadas, como o suporte para CPU e memória. Já a página inicial já é de informações, então já traz algumas informações mais rápidas, como se fossem as perguntas mais frequentes, mas traz essa informação do suporte aos processadores que essa placa-mãe oferece, ao suporte às memórias. Então é uma forma de você também se orientar na hora de você comprar um processador, se tiver com dúvidas. Não é? Pode ser que de repente alguma marca de memória não esteja aparecendo aí, até funcione na placa-mãe, mas já dá um alívio você saber que a memória que você quer comprar possa estar listada aí como já dita como uma memória suportada pelo próprio fabricante, né? Então isso é uma coisa muito interessante e eu pelo menos achei muito interessante.
vamos clicar em Drivers e Softwares, e aí sim vamos ver os drivers disponíveis e as ferramentas disponíveis. Você pode escolher entre o Windows 11 64 bits ou o Windows 10 64 bits, vou manter o Windows 11 porque é o sistema operacional que eu estou utilizando. Aí você pode baixar manualmente os drivers que você achar necessário na versão que geralmente é a versão mais atualizada, fornecida pela própria fabricante, pela ASUS. Voltando aqui para o topo, existe uma outra subcategoria que é BIOS e Firmware. Então vai ser aqui a opção para fazer o download do firmware, tá aí muito específico. Arquivo de BIOS, a versão, olha a versão como está bem mais alta, né? Versão 3621. São 16 megas apenas e foi lançado em abril de 2025, é uma atualização bem recente. Tem inclusive também a chave hash SHA-256, que é possível de você fazer a verificação, como nós já vimos em outros vídeos aqui do canal. Você faz o download, depois que fizer o download você calcula essa chave hash e compara com essa que está disponibilizada no site, só para garantir que não foi corrompido o arquivo durante o download, tá? Então vamos clicar no botão download e baixar esse arquivo. Rapidinho foi feito o download, vou abrir aqui para vocês verem o arquivo, é um arquivo .zip. Entrando aqui no arquivo .zip dá para ver que tem um arquivo executável, um BIOS rename.exe e um arquivo que é o arquivo .cap, que é o arquivo realmente do firmware da placa-mãe. Eu vou voltar na página de suporte, lá nas opções de utilidades eu vou clicar naquele ASUS AL Suite 3 V30336, essa versão aqui, durante a gravação do vídeo era essa versão. Vou baixar também ela, porque imagino que através desse utilitário seja possível, dentre outras coisas, carregar esse arquivo para a gente fazer a atualização do firmware. Até o momento eu não conhecia esse software, tive uma boa surpresa. Vou extrair aqui para que a gente possa executá-lo, né, instalar ele. Vai aparecer as opções aqui do que ele vai instalar. Vou deixar toda a instalação toda no padrão mesmo, clicar no botão install e ele vai trazer uma série de opções de configurações da placa-mãe, não somente a opção de atualização do firmware, mas tem também essa possibilidade de fazer a instalação, intermediar essa instalação, que é justamente a ideia aqui do vídeo, fazer uma coisa mais simples, mais intuitiva para a gente fazer com um passo a passo de apoio do próprio fabricante, da própria ASUS. Instalação completa, vou clicar no botão OK, está pedindo para reiniciar o computador, eu reiniciei o computador nesse momento, e o curioso é que ao voltar para o computador, novamente, eu tinha acabado de reiniciar o computador, novamente ele me pergunta se eu quero fazer backup, se eu quero me conectar com a conta Microsoft. Já paciência. Bom, não precisa aí nem procurar muito o software da ASUS, porque ele já apareceu aqui uma bolinha voando aqui do lado do relógio do computador, um X. Então vou clicar nele aqui, arrastar ele aqui para o canto, ver as opções que tem dele aqui, as opções aqui de controlar a ventilação da placa-mãe. Você vê que fora esse ícone que está flutuando aqui na área de trabalho, ele também está presente aqui na bandeja do sistema, o ícone dele aqui, ó, AL Suite. Então clicando nele vai aparecer as opções diversas dele, ou seja, Performance and Power Saving Utilities. Aí tem as opções de CPU, tem as opções de calibração, de energia que está sendo fornecida para os chips da placa-mãe, de energia que está sendo fornecida para o processador. Vai mostrando, por exemplo, a frequência da CPU, a tensão, né, que está aí como voltage, as temperaturas, a rotação dos ventiladores. Tem opções onde você pode visualizar, também pode alterar. Eu resolvi alterar só para ver o que ia acontecer, mas cancelei. Só para mostrar para vocês aqui como é as alterações. Eu não fiz nenhuma alteração nesse sentido. E clicando nesse botão da esquerda aí de opções, essas três linhas empilhadas, abre um menu deslizante onde tem diversas opções de subcategorias para a configuração da sua placa-mãe. Tem opções de performance, tem opções de economia de energia. Cliquei na opção Easy Update e clicando nessa opção Easy Update vai aparecer para a gente aqui a forma manual de substituir a versão, atualizar a versão do firmware e também de atualizar o logotipo, caso a gente queira atualizar, o logotipo que aparece na inicialização do computador. Vocês veem que do lado direito aparece dizendo qual é a BIOS atual e explicando as informações dela e qual é o arquivo de BIOS que foi selecionado, que por enquanto não foi selecionado nenhum. Então quando eu clico no botãozinho dos três pontinhos, ele já vai me pedir um local onde esteja um arquivo .cap, né, .cap. Então eu vou logo lá na pasta de downloads e vou fazer a extração daquele arquivo que nós baixamos agora há pouco no site da ASUS e utilizei o setzip para isso, fiz aqui a extração, como vocês estão vendo aqui no vídeo. Uma vez extraído o arquivo para uma pasta, dentro da pasta de downloads, ficaria disponível ali o arquivo cap. Vou voltar aqui no software para que a gente possa escolher esse arquivo, né?
Como vocês podem ver, cliquei no botão aqui dos 3 pontinhos, vai me pedir onde está esse arquivo .cap, vou lá em Downloads e na pasta TUF Game está aqui ele, o arquivo de BIOS. Então já está aqui sendo carregado esse arquivo. Vocês veem que lá no cantinho já aparece a informação, ó, Selected BIOS, qual é o arquivo, qual é o modelo da placa-mãe, a versão e a data desse release, né, a data de lançamento dessa versão do firmware. Apareceu também 2 botões que são possíveis de ser usados agora, que é o botão My Logo e o botão Update. Eu posso clicar no botão Update e fazer a atualização do firmware, ou também posso, antes disso, clicar no botão My Logo e fazer uma atualização do logotipo, que é uma personalização do logotipo que vem de fábrica como sendo o logotipo da ASUS, que é o logotipo que aparece logo na inicialização do sistema operacional, quando o computador está carregando. Cliquei aqui no My Logo para a gente ver, ó, tem a opção da gente alterar esse logotipo. Ele pede para a gente clicar nesse botão dos 3 pontinhos, vou clicar para vocês verem, e procurar uma imagem, algum tipo de imagem, JPG, BMP, PNG. Eu fiz isso, procurei o logotipo do canal do TI Atualizado, como vocês já podem ver aqui nessa miniatura, ele antecipa para a gente como é que vai ficar. Achei interessante. Vou deixar dessa forma e vou clicar no botão Update. A partir desse momento aqui já dá para clicar no botão Update. Se você não gostou, você pode clicar no botão Back. E aí você voltaria para a situação inicial, né, sem a escolha daquele logotipo, e daria de novo a opção de escolher o logotipo ou de fazer o update do firmware da placa-mãe. Eu gostei do logotipo, vou deixar assim. Então, clicando no botão Update, vai aparecer uma página de confirmação, onde tem algumas informações explicando que é um procedimento sensível, que eu não posso desligar o equipamento, o computador, durante esse procedimento. E uma vez concordando com essas informações que está aparecendo aí para vocês, vou clicar no botão de Finish, onde mais uma tela de confirmação vai aparecer, mais um aviso vai aparecer, dizendo que vai ser atualizado para a versão 3.621. Clicando em OK, o procedimento se inicia, e o que foi feito nesse procedimento foi alinhar os caminhos de onde está o arquivo para o software que vai realmente fazer a aplicação desse arquivo no momento da reinicialização do computador, que é o que ele está mostrando agora. Então ele já apontou o software que a gente está usando no Windows 11, apontou para qual local o sistema de atualização da placa-mãe deve procurar esse arquivo de atualização do firmware. Então vou clicar em OK, que é o botão que está dizendo aqui que vai precisar reiniciar o computador, e o procedimento de atualização ele começa. E quando o computador reinicia, vem para uma tela parecida com aquela que a gente já viu, que é da UEFI BIOS Utility Advanced Mode dentro do ASUS EZ Flash 3 Utility versão 3.00 no momento em que eu gravo o vídeo, e ele mostra aqui exatamente o momento em que está sendo feita a atualização. Esse procedimento ele demora um pouquinho, é muito importante que você faça isso com o uso de um no-break, ou seja, de um dispositivo que tenha bateria e que você possa confiar para, se der algum problema de oscilação na energia ou de falha na energia, não acontecer do computador como um todo desligar nesse momento. Então, em casa eu faço esse procedimento, eu tenho um no-break, então fiz com muito mais segurança. Se você não tiver um no-break, é aconselhável que você procure peça emprestado ou leve o seu equipamento para um local que possa fazer esse procedimento para vocês, ou então siga pelo seu próprio risco. Também assim, não é sempre que vai dar uma queda de energia, o procedimento é um demorado que é 2, 3 minutos, não é tão demorado assim também. Então pode ser que você faça e não aconteça nada, mas eu deixo aqui a recomendação, prezando aí pela segurança, para que você não tenha um problema depois de ficar com a sua placa-mãe com algum tipo de problema, ficar corrompida, não inicializar ou algo desse tipo, tá certo? Então, se possível, utilize um no-break, seja um no-break seu ou um no-break emprestado, ou então levando para uma assistência técnica que tenha esse recurso e possa fornecer essa segurança para você, beleza? E aí, tá gostando dessas dicas sobre como utilizar o sistema operacional e fazer algumas configurações aí na sua placa-mãe, no seu computador? Clica aqui no botão de se inscrever, que vem muito mais novidades, muita coisa boa para a gente discutir aqui, crescermos juntos na área de tecnologia da informação, e quero também que você deixe o seu comentário para saber o que você está achando dos nossos vídeos, inclusive com novos temas que você tem interesse que a gente discuta aqui, que você acha que é interessante a gente discutir aqui no canal. Tamo junto, fica aqui com a gente. Eu avancei um pouquinho aqui o tempo no vídeo, vou deixar aqui o tempo total que durou para vocês, esse momento aqui da atualização. Mas no finalzinho nós chegamos aqui nessa tela de confirmação, aonde a placa-mãe diz pra gente aqui, ó, update realizado com sucesso, o sistema será resetado, ou seja, reiniciado, né? Mesmo sem eu apertar o botão OK que estava disponível lá, a placa-mãe reiniciou sozinha. Vejam agora, ó, apareceu essa tela inicial que seria o logotipo da ASUS, já atualizado para o logotipo que a gente escolheu
aqui no vídeo, né, que é o TI atualizado, o logotipo do canal. Logo em seguida apareceu essa mensagem aqui, vou deixar traduzida para vocês, mas é basicamente explicando que houve um problema na inicialização relacionada às configurações do TPM. Tá? O TPM é uma configuração de segurança e está informando que houve uma incompatibilidade, ou seja, uma incompatibilidade em relação à versão anterior, esse TPM estava associado a uma versão anterior do firmware da placa-mãe e que agora não está reconhecendo essa versão mais nova do firmware que foi atualizado, tá? Então vamos resolver isso daí para que a gente possa seguir com a inicialização. Se não for resolver isso aí, não procurar resolver isso aí, não passa disso aí, né? Não passa dessa tela. Como a mensagem já explica, eu pressionei N para manter as informações antigas do TPM, para que também não haja problema com a inicialização do sistema operacional. Então, feito isso, o sistema operacional consegue inicializar normalmente, tá? Eu entrei nas configurações da placa-mãe para saber se eu tinha alguma opção que eu podia alterar, não fiz nenhuma alteração significante, salvei, continuei, a inicialização iniciou normalmente, escolhendo lá naquela telinha de alerta, né? Escolhendo a opção N, ou seja, eu pressionei N para escolher que ele continuasse com a chave do TPM, as configurações do TPM como já estavam anteriormente. Dessa forma, não haveria nenhuma compatibilidade com o sistema operacional. E assim foi feito. Estou mostrando para vocês que eu iniciei no Windows 11, iniciou normalmente, aí depois eu reiniciei o computador, iniciei também no sistema operacional Linux Mint, que faz parte aqui do meu Dual Boot também, está iniciando normalmente. Depois disso fiz até umas atualizações, onde eu peguei as versões mais novas do kernel do sistema operacional do Linux Mint. Ainda não fiz a atualização para a versão 22.1, mas consegui pegar todas as atualizações e correu tudo bem, sem nenhum problema. Então é isso, gente. É isso que eu queria mostrar para vocês, como é que fazia a atualização, com alguns detalhes a mais aqui para vocês, de uma maneira simples, utilizando o software da ASUS. Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Forte abraço, até mais!